Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like para fortalecer. Estamos aí com a meta de bater 90 mil inscritos, conto com a colaboração de todos. E vamos para cima, que hoje é sexta-feira, dia 16 de junho, então já passamos aí da metade do mês, certo? O Corinthians entra em campo no dia 21 contra a equipe do Santos, então ainda temos aí hoje o final de semana e o início da próxima semana de preparação, tá? Para enfrentarmos aí o Santos no Clássico, tá? Lá na Vila Belmiro. E é isso, rapaziada. Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Editor, pode rodar a vinheta e vamos pra cima. Salve o Corinthians! Bom, ontem tivemos mais um treino aí no CT Joaquim Grava, tá? Inicialmente as atividades foram comandadas pelo Daniel Félix, tá? Os jogadores aí foram a campos para atividades físicas. Eles foram divididos aí em pequenos grupos para o trabalho com bola, alternados com sprints de corrida, tá? Então aquele tiro, o cara corre, tá? O pessoal que acompanhou o treino disse que o preparador cobrou muita intensidade dos atletas, tá? Depois eles foram para a caixa de areia e fizeram mais um treino. Durante a tarde, tá, os portões foram fechados para a imprensa e houve um trabalho tático e também de cruzamentos e finalizações. Tivemos aí 4 ausências principais, tá? A primeira delas é o Cantígio, que está lesionado, Renato Augusto, que está lesionado, Bruno Mendes, que está com a seleção do Uruguai, tá? E o Murilo, o zagueiro Murilo não treinou, tá? A informação aí é do próprio Vanderlei Luxemburgo, que ele apresentou um quadro de infecção na garganta, tá? E aí foi poupado do treino de ontem, deve retornar entre hoje e amanhã para acompanhar os treinos aí e essa preparação para o clássico da semana que vem, rapaziada. Bom, outra atualização importante é que o Corinthians já marcou um jogo treino, tá? Que vai acontecer aí no CT Joaquim Grava para sábado contra a Portuguesa. Tá? Vale lembrar aí que a Portuguesa foi nossa adversária no Campeonato Paulista, no jogo que ocorreu lá em Brasília, né? Então o Corinthians já enfrentou esse time, acho que foi 0x0 esse jogo, se não me engano foi 0x0, um jogo feio, tá? Mas agora esse de sábado serve como preparação para as duas equipes, para dar uma rodagem ali, aquilo que foi treinado durante a semana para colocar em prática. Treinou terça, quarta, quinta, sexta e aí faz um jogo treino no sábado, tá? E ainda tem domingo, segunda e terça de treinamentos pro retorno aí para a sequência de jogos. Rapaziada, muito importante, tá? Esse tipo aí de preparação, um adversário tranquilo e tudo mais. A gente sabe que o resultado influencia bem pouco, tá? O resultado nesse tipo de jogo treino influencia bem pouco, mas é importante, né, para dar entrosamento, essa liga aí do elenco, treinar as jogadas e tudo mais, que a gente sabe que é bem importante para nossa equipe. E eu quero saber a opinião de vocês. Qual que é o palpite pro placar do jogo treino entre Corinthians e Portuguesa? Bom, hoje tem muita atualização, tá? Então eu tô indo num ritmo um pouco mais acelerado. A CBF fez o sorteio aí da Copa do Brasil, tá? Das quartas de final. Já temos aí o adversário do Corinthians, mas faltava data e horário, tá? Os jogos vão acontecer aí nas semanas do dia 5 e dia 12 de julho. Então daqui a 3 semanas, né? Próxima semana é a do dia 20, depois 27, depois a semana já do dia 5 de julho, certo? Nos jogos de ida, terça-feira, dia 4 de julho, Bahia e Grêmio, 9 horas da noite. Dia 5, 7h30, São Paulo e Palmeiras. 9h30, América Mineiro e Corinthians. E Flamengo e Atlético Paranaense, tá? Na outra semana, os jogos de quarta-feira, 7 da noite, Grêmio e Bahia. 9h30, Corinthians e América Mineiro, Atlético Paranaense e Flamengo. E no dia 13, quinta-feira, Palmeiras e São Paulo. Tá? Então o Corinthians aí faz os 2 jogos de quarta-feira, 9h30 da noite, os jogos com transmissão na TV aberta, tá, rapaziada? Então é importante aí para nossa torcida já ficar ciente sobre o sorteio da Copa do Brasil. Um ponto, tá, que foi até levantado aí essa semana. Caso o Corinthians classifique para a Sul-Americana, depende apenas de um empate contra o Liverpool em casa pela Libertadores, e aí o Corinthians classifica para a Sul-Americana. A data dos playoffs da Sul-Americana estão para a semana do dia 5 e dia 12 de julho, tá? E aí, o que a CBF ou a Conmebol vai fazer? Não sabemos ainda,
tá? Então o pessoal vai aguardar aí primeiro o jogo do Corinthians contra o Liverpool. Caso o Corinthians classifique, já temos essa informação que um dos jogos será alterado. Provavelmente o jogo da Copa do Brasil. E aí eu não sei como vai fazer, porque é mata-mata. Já tem ali certinho quanto que vai enfrentar tal time. Será que eles vão colocar um jogo, por exemplo, da Copa do Brasil no fim de semana? Um jogo só? Pra mudar, pra fazer? Não, então joga esse da Sul-Americana e aí o da Copa do Brasil fica pra um final de semana, depois a gente muda e vai mexer com o calendário de um monte de time, tá? Porque não é só mudar o do América e do Corinthians por uma data que dá. Já tem a data da semifinal da Copa do Brasil. Já sabemos as semanas, por exemplo. Então, antes disso, tem que jogar Corinthians e América. Tem que ter o jogo da volta, tá? Então a gente aguarda aí primeiro a classificação do Corinthians e depois a resolução da CBF juntamente com a Conmebol, família. Outra atualização extremamente importante, tá? Vou até dar os créditos aqui pro pessoal do meu timão. Ontem, tá? Eu falei aqui sobre o Will Dantas, foi empresário aí, é o empresário do Pedrinho, né? Que deu entrevista, falou aí sobre a decisão do Vitor Pereira, que não quis o Pedrinho no Corinthians, nem o Davi Luiz. E aí o pessoal do meu timão foi atrás. O Davi Luiz fechou com o Flamengo em setembro de 2021. Setembro de 2021. O Vitor Pereira chegou no Corinthians em março de 2022. Ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses depois, Vitor Pereira chegou no Corinthians. Chegou em março, não foi? Como que o Vitor Pereira, em março de 2022, 6 meses depois que o Davi Luiz já tinha fechado com o Flamengo, ele recusou o Davi Luiz no Corinthians? Como? Se o Davi Luiz já era titular do Flamengo, foi titular na última temporada, na Libertadores e na Copa do Brasil, e no Brasileirão, em tudo. Vocês estão vendo o que eu falei do Will Dantas ontem? Que ele tá, toda a entrevista dele, ele faz alguma gracinha com o Corinthians? Se a gente não vai atrás, fica como a verdade dele, que o Vitor Pereira recusou o Davi Luiz. Não, o Vitor Pereira só recusou o Pedrinho, que é o atleta dele. Por isso que ele ficou bravo. E aí faz esse reboliço. Qual que é o problema? Não temos um presidente ativo no clube. Um cara que chegaria e daria a resposta pro Will Dantas. Por quê? Se o Duílio der a resposta, o Will Dantas vai falar, beleza, então paga o que você me deve. Que o clube me deve. Certo? Aí o Duílio vai ficar sem resposta. E aí, por isso, fica engolido o sapo do Will Dantas, tá? Então, a atualização aí. Não existe o Vitor Pereira ter recusado o Davi Luiz, sendo que o Vitor Pereira chegou em março de 2022 e o Davi Luiz assinou com o Flamengo em setembro de 2021, 6 meses antes. Certo, família? Vamos para a próxima novidade. A diretoria do Corinthians, tá, deu mais uma resposta aí sobre a situação do Mantuan com o Zenit, tá? Informação importantíssima. O presidente do Zenit, o Medvedev, tá, disse que o Mantuan segue no clube, tá, no Zenit, no caso, que eles já negociaram e tudo mais. E aí a diretoria do Corinthians deu a resposta, disse que até o momento não finalizou a negociação com o Zenit e nem chegaram num valor pela contratação do Mantuan, tá? A diretoria aguarda uma proposta até o fim dessa semana. No caso, hoje é sexta-feira, não sei até quando que eles vão esperar. Se é o final de semana, se é o início da próxima semana. Tá? Eles aguardam aí essa proposta do Zenit. E informação da diretoria do Corinthians é que não existe acerto com o Mantuan, tá? E aí agora fica a cargo de vocês, família. Do lado de lá, falou que já fechou, que ele segue lá. O lado de cá disse que não fechou e não tem nenhum valor acertado. E aí? Quem tá falando a verdade? O Mantuan já fechou com o Zenit, segue lá ou não? Falta, né? Falta o nosso presidente ou o Alessandro vir a público e falar, ó, torcida, não negociamos ainda, a reunião vai ser tal dia pra gente fechar ou não o contrato do Mantuan, a venda do Mantuan. Certo, rapaziada? Vamos pra cima, temos mais novidades, como eu falei, tem muita coisa. Olha o tanto de assunto que a gente já falou. Treino, jogo treino, Copa do Brasil, Vitor Pereira
Essa agora do Mantuan. Vamos falar sobre o Cuéllar, tá? Volante colombiano aí, Gustavo Cuéllar, pertence ao Al Hilal, certo? E o Corinthians já fez a proposta. O Cuéllar aceitou. E agora o nosso clube aguarda uma resposta positiva do Al Hilal, que é o clube detentor dos direitos aí econômicos do Cuéllar. O Corinthians gostaria de ter o Cuéllar em definitivo, tá? Que ele rompesse o contrato lá e viesse de graça para o clube. Ou um empréstimo, tá? Ou um empréstimo. A melhor opção seria o Cuéllar de graça. Tá? O Corinthians pagar algum valor bem baixo. O Corinthians não quer gastar muito dinheiro com o Cuéllar, tá? Mas fez a proposta de compra, fez a proposta de empréstimo. Tá tudo na mesa do Al Hilal e depende deles agora, tá? Nossa diretoria segue aguardando e ainda está esperançosa com essa negociação, tá? Ainda não abandonou. Tem hora que esteve mais próximo, tem hora que esteve mais distante, mas ainda existe negociação e eu quero saber a opinião de vocês. Vai dar certo ou não essa negociação do Corinthians pelo Cuéllar, volante do Al Hilal? Bom, mais uma informação importante para nossa torcida, tá? Prometi para vocês e tem novidade, tá? Juan Oliveira assinou o novo contrato, tá? Com a nossa equipe, um contrato de empréstimo, certo? O contrato dele com o Corinthians acabava agora no dia 30 de junho, certo? Ele sairia do clube. O cara que acabou de fazer a primeira partida dele aí depois de 1000 dias, a diretoria falou, ó, ele chegou, teve um destaque, o Luxemburgo gostou do atleta. Já vamos em busca dessa renovação de empréstimo, tá? Ele está emprestado para o Corinthians. E aí o próprio atleta falou, estou muito feliz com essa renovação e espero poder contribuir bastante para o clube até o fim do ano. A torcida pode esperar muita raça e vontade dentro de campo. Tá? O time do Juan Oliveira é o Metropolitano, tá? De Santa Catarina. Ele está emprestado para o nosso clube aí desde 2019, como eu disse. Ele veio para a base, subiu profissional e aí na época que ele foi para engrenar, foi para ter as oportunidades, machucou 1000 dias fora e aí retornou agora, tá? Então o Corinthians renova o contrato dele, um empréstimo aí de mais 6 meses, então até o fim de 2023. Caso a nossa diretoria queira contratar o atleta em definitivo, já tem um valor de compra fixado, tá? Caso não, devolve o atleta para o Metropolitano e vida que segue. Certo, família? As informações que eu tenho é que o valor de compra do Juan Oliveira é um valor baixo, tá? Mas não temos a confirmação do valor e eu quero saber a opinião de vocês. Bom, rapaziada, sobre o volante Matheus Henrique, tá? Atleta aí de 25 anos, atualmente no Sassuolo da Itália, tá? Ele é ex-grêmio, um volante aí ex-grêmio, passagens pela seleção brasileira, seleção olímpica também, se eu não me engano, tá? E a diretoria do Corinthians acredita, tá, que a gente ainda precisa de um jogador para essa posição. Primeiro ou segundo volante ali para ser a dupla do Fausto Vera. Tem o Cuéllar, que eu já falei que a nossa diretoria ainda tem esperanças de fechar o contrato, mas já busca outras opções. E um dos grandes nomes aí que vem sendo analisado é o do Matheus Henrique, tá? Volante aí da Sassuolo. A princípio, o staff do jogador quer negociá-lo com o futebol brasileiro, tá? Ele deseja aí estar mais próximo do próximo ciclo da Copa do Mundo, certo? Para a Copa aí de 2026. E com isso ele gostaria de retornar ao futebol brasileiro. Ele disse que meio que ficou esquecido lá na Sassuolo, tá? É um time de segundo ou terceiro escalão da Itália, não briga por muita coisa, certo? E aí a situação é a seguinte. O próprio staff do Matheus Henrique, tá, busca uma negociação por empréstimo ou a venda de 50% dos direitos econômicos do atleta, certo? A diretoria do Corinthians está avaliando, tá? Não fez proposta ainda, tá pensando e tal. Caso Cuéllar você viu, pô, não vai dar certo, não deu com outros volantes, dá para entrar nessa negociação com o Matheus Henrique, tá? Existe a possibilidade de retorno, ele gostaria de jogar no futebol brasileiro e o staff dele, tá, gostaria de negociá-lo com o Corinthians, certo? Então, a gente aguarda aí mais alguns dias, mais algumas semanas, provavelmente na abertura da janela teremos alguma novidade, ou se o Corinthians contrata em definitivo algum volante, ou se o Matheus Henrique vira uma opção para nossa equipe.
Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, família, eu vi aí a declaração do Chico Garcia, né, sobre a negociação aí com o Matias Rojas, que o pessoal do Matias Rojas estava preocupado com o negócio da dívida do Corinthians, que não teria pago o Matias Rojas, e a informação do Marco Belo Júnior é a seguinte: o pessoal da diretoria do Corinthians falou, não tem como a gente pagar um adiantamento para o Matias Rojas, porque o Racing poderia entrar na justiça e falar que o Corinthians aliciou o atleta. Tá? Então, por isso, o Corinthians espera, a partir do dia 1º de julho, ele assina um contrato com o clube, e aí, tudo bem, o Corinthians paga o que tem que pagar, já tem o salário dele aí com as luvas inclusas, tá tudo certo. Tá? O contrato ainda não foi assinado, por conta disso que eu falei, porque o Racing pode reclamar na FIFA e gerar uma punição para o Corinthians, mas o acordo já está selado, a informação que temos é que segue tudo normal, Matias Rojas é a nova contratação do Corinthians, tá? Chega aí, vai ser apresentado no dia 3 de julho. Agora, outra novidade que saiu aí, que muita gente me mandou, tá? Ontem aí, dos donos da bola, né? O Souza falou que o atacante Michael, ex-Flamengo, já está no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e acertou com o Corinthians. Só está aguardando uma liberação do Al Hilal. Tá? Essa é a informação do Souza, nos donos da bola. Falou, ó, tem uma bomba aí, Corinthians fechou com o Michael, tá? Ele tá aqui em São Paulo, já se acertou com o Corinthians, falta só a liberação do Al Hilal. Por outro lado, tá? As informações que tivemos depois dessa novidade aí do Souza foi que nada mudou para o Al Hilal. Só aceitam negociar o Michael se for a compra do jogador. Tá? Ele tá valorizado lá, o Al Hilal pagou um valor alto, do nada vai falar, então empresta o jogador. Ou então, não, vou rescindir o contrato, vai lá, Michael. O Michael não retornou pro futebol brasileiro hoje porque ele é um jogador caro. Os clubes brasileiros não têm a condição, alguns até têm, mas é um valor alto para contratar o Michael. Então, assim, essa informação do Souza e tudo mais que a gente vem acompanhando sobre o Michael. O Grêmio estava de olho no Michael há muito tempo, negociando com o Michael, negociando, não deu em nada. Por quê? Porque não conseguiram a liberação do Al Hilal. Corinthians vai conseguir? Pô, eu acho muito difícil. Muito difícil. Eu não tinha nem essa informação de que o Corinthians tinha um acerto com o Michael. Primeiro ponto, tá? Essa informação do Souza, que aguarda aí a liberação do Al Hilal. E, na minha opinião, o Al Hilal não vai liberar o atleta pro Corinthians, tá? Nem pro Corinthians, nem para nenhum outro clube do futebol brasileiro. Quem quiser o Michael, paga, tá? Esse é o mercado do Al Hilal pelo Michael. É um jogador caro, eles pagaram um valor alto e se valorizou lá. Tá? Então, essa atualização aí para vocês, importante sobre o Michael, muita gente me perguntou, tá aí, tá? E eu quero saber a opinião de vocês. Corinthians deve buscar uma proposta pelo Michael ou não, rapaziada? Comente aí embaixo. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!